No litoral do Rio Grande do Norte, o mar não é apenas paisagem. Ele é território, trabalho, memória, alimento, circulação e cuidado. É nesse encontro entre juventude, pesca artesanal, dados digitais e governança oceânica que nasce o projeto Guardiãs da Costa. Ao longo de 3 meses, jovens lideranças comunitárias participaram de encontros formativos para compreender como as tecnologias de monitoramento pesqueiro podem apoiar a proteção dos territórios costeiros. Mas também quais são seus limites quando olhamos a partir da pesca artesanal. Este infográfico apresenta a parceria entre o Ministério da Pesca e Aquicultura e a Global Fishing Watch para ampliar a transparência sobre o monitoramento pesqueiro no Brasil. A imagem mostra a promessa dessa tecnologia: transformar dados de embarcações, satélites e sistemas de rastreamento em informações úteis para compreender a atividade pesqueira, especialmente da frota industrial. Para as grandes embarcações, a visibilidade nos sistemas digitais tende a ser maior. Para a pesca artesanal, a realidade é outra. Barcos pequenos, rotas costeiras, saberes locais, zonas de uso tradicional e formas comunitárias de proteção do território nem sempre aparecem com a mesma nitidez nos sistemas de satélite. Por isso, o projeto não tratou a tecnologia como uma resposta pronta. Tratou a tecnologia como uma linguagem a ser aprendida, discutida e situada. A formação buscou fortalecer uma alfabetização oceânica crítica, entender o que os dados mostram, o que eles deixam de fora e como comunidades costeiras podem usar essas informações em defesa de seus territórios. Na plataforma da Global Fishing Watch, a região de Pitangui aparece como uma área monitorada por dados VMS. O sistema registra horas de esforço de pesca aparente na área selecionada. Os pontos no mapa indicam sinais detectados por sistemas de monitoramento. O gráfico mostra variações de intensidade ao longo do tempo. Esses dados ajudam a perguntar: que embarcações circularam por aqui? Em que períodos houve mais atividade? Como essas movimentações se relacionam com áreas de pesca, territórios tradicionais e zonas de conflito? Mas o dado, sozinho, não explica o território. Ele precisa ser lido junto com quem vive, trabalha e conhece aquele mar. Desde o primeiro encontro, as anotações passaram a fazer parte da memória do projeto. No início, pedimos que as jovens lideranças compartilhassem fotografias de seus cadernos como forma de registrar o percurso formativo. Com o tempo, esse gesto se tornou espontâneo. Ao final de cada encontro, imagens, registros e capturas das reuniões circulavam no grupo de WhatsApp, criando uma memória coletiva do processo. Mais do que documentos, esses registros expressam pertencimento, continuidade e construção conjunta.